Em setembro de 2008 ainda não tinha feito a declaração de herdeiros e como outro advogado me disse que em 4 ou 5 meses tudo podia ser resolvido, mudei de advogado. Entretanto, isto foi para tribunal. O número do processo é 1513/1-TBCVL, terceiro juízo na Covilhã. Na altura não compreendi porque o processo era feito na Covilhã. Fui 2 ou 3 vezes ao Tribunal da Covilhã, mas tudo o que tinha que dizer era presente. A última vez que fui em julho de 2010. A sobrinha e advogada Anabela Pinto dizia que eu tinha feito o inventário, mas que o inventário faltavam coisas e insistia que faltava o recheio da loja que o meu pai tinha. Nem o meu advogado, nem o juiz, ninguém respondeu. Achei estranho que não me perguntassem nada. Hoje quero dizer ao mundo que o recheio da loja não estava no inventário porque eles, sobrinhos, já tinham levado tudo antes. Deixaram as caixas vazias. Pessoas de Vilar Formoso viram carregar uma carrinha e ao fim da tarde junto do comércio. E essas pessoas têm nome. Também quero dizer ao mundo que quando abri as portas do comércio para fazer inventário, os cofres tinham sido arrombados. Vejam as fotos. E quem tinha as chaves eram os sobrinhos e os empregados. Você que abriu os cofres, tem a consciência tranquila? Depois mandei uma carta ao Tribunal da Covilhã com as fotos e o recheio da loja. Rapidamente me apercebi que comiam todos no mesmo prato. Devia ser convocado ao tribunal passado um mês. Passaram-se meses e nada. Telefonava ao meu advogado, não me atendia. Resolvi ir de propósito a Portugal para falar com ele, não estava. Ainda hoje não sei o porquê. Em janeiro de 2011, mais uma vez mudei de advogado. Sr. Fernando. A intenção dele era anular o testamento. No dia 28 de fevereiro de 2011, com o advogado Fernando, fomos ao lar, ao Banco Milênio e ao Tribunal da Covilhã para informações, mas as perguntas ficavam sem respostas e nas finanças de Almeida também algumas perguntas ficaram sem resposta. Aproveito para dizer que um dia fui tratar de papelada às finanças de Almeida e como eles não encontravam esses papéis, a um momento um senhor disse para o outro. Isso foi feito no dia em que o senhor Melo veio cá com os sobrinhos e nesse dia ele não estava nada bem. O que eu gostava de saber era se não estava bem era porque estava doente, estava drogado, bêbado e estava a fazer coisas contra a vontade dele ou estava o quê? Esses senhores têm nome. Na primeira quinzena de março de 2011 tinha uma convocação para ir ao tribunal. O Sr. Fernando disse que não era preciso eu ir. Ele iria pessoalmente. No dia da convocação, eu telefonei-lhe e, por sorte, ele tinha acabado de ter uma conversa com o juiz. E como tudo ainda estava muito quente, o Sr. Fernando disse que o Sr. Juiz lhe tinha pedido para não tentar anular o testamento, que continuasse tudo como o advogado precedente tinha deixado, ou seja, 50-50, que eram amigos e que na Covilhã toda a gente se conhecia. Um dia, no escritório de um advogado em Lisboa, contei a história e perguntei se era normal que um juiz pedisse ao advogado para fazer nada contra a parte oposta. A resposta foi: nas cidades do interior isso é corrente. Ah, bom? Uma pessoa anda aqui a perder tempo, dinheiro e ter dor de cabeça? Para quê? O que é certo é que, enquanto foi meu advogado, nunca mais o vi. Quando eu lhe ligava, passava a chamada para o escritório, e quando ele me ligava, era só para pedir dinheiro para pagar as finanças. Ele não pagou nem um cêntimo, e ao total dei-lhe 30.600 euros para pagar as finanças e 5.000 euros para me representar e defender os meus interesses, coisa que ele não fez. Cada vez que eu recebia uma convocação para me apresentar no tribunal, eu ligava logo ao advogado, o Sr. Fernando. Ele não atendia, passava o telefone para o escritório. A resposta da secretária é sempre a mesma.
Não é preciso vir. O Sr. Fernando ocupa-se de tudo. Está tudo em ordem. Não se preocupa. Recebi uma convocação para o 28 de fevereiro de 2012 e coincidia com as minhas férias. Dias antes, a secretária telefona-me a dizer para não ir a Portugal. Eu disse-lhe que estava de férias e que ia passá-las a Portugal. Então venha, mas não vá à convocação do Tribunal da Covilhã. O Sr. Fernando ocupa-se de tudo. Está tudo bem. Fico por aqui, o resto já vocês sabem. A última vez que o meu pai me disse que tudo o que tinha era para mim foi na casa de Deus, junto ao altar, ou seja, na capela do lar. Disse-me que não tinha feito nada a favor dos sobrinhos, que tudo o que ele tinha era para mim. Quando eu lhe perguntei, e os sobrinhos da sua mulher? Ele respondeu-me, eles já levaram muito, muito mais do que o que merecem. E disse-me que quando morresse queria ser enterrado na Covilhã, o que me surpreendeu, mas eu não disse nada, dado que os pais, irmãos e esposa estavam enterrados em Vilar Formoso. Mais uma vez quero dizer que o lar da Covilhã e os sobrinhos, por afinidade, não me avisaram e queriam enterrá-lo sem eu estar presente. Esqueceram-se que todos os meses, quando ele estava no lar, eu fazia 1500 km para ir visitá-lo e telefonava-lhe regularmente. O lar da Covilhã esqueceu-se que quando o meu pai devia 7.355 euros e 44 cêntimos, sabiam a minha direção e sabiam que era filho, mas quando morreu não sabiam. Aqui está a carta que o lar da Covilhã me mandou para reclamar esse dinheiro. Já agora queria aproveitar para perguntar à moça do lar que me disse que os sobrinhos tinham feito assinar muitos papéis ao meu pai e que ela tinha visto e ouvido muita coisa, se estava a referir aos 360 mil euros que foram transferidos da conta do meu pai para as contas dos sobrinhos, quando ele ainda estava no lar, ou se estava a referir a outras coisas. Algumas histórias para compreender melhor. Um dia, quando eu cheguei de comboio à Covilhã, não havia nenhum táxi e fui perguntar a um senhor que ali estava se havia outra estação de táxi. Ele propôs-se levar-me ao lar. Quando eu lhe disse de onde vinha e a pessoa que ia visitar, ele já sabia a história toda. Ele disse: "Oh, com quem o senhor se meteu? Tenha a certeza absoluta, se o seu pai morrer aqui na Covilhã, ele vai ser enterrado sem o senhor saber." E foi o que aconteceu. Ninguém me avisou que ele tinha morrido. Nem os sobrinhos, nem o lar me avisaram. Obrigado a todos. O diabo não dorme. No Largo do Lar, o senhor que me levou saiu do carro, contou-me outras histórias e quando me disse que os sobrinhos do meu pai já não era a primeira que faziam, apareceu a Luísa, a sobrinha, de carro e o senhor disse-me: "Esta não é o que parece, tenha cuidado com ela. É melhor não falarmos mais aqui." E deu-me um cartão com o número dele e foi-se embora. Eu ainda tenho esse cartão. Pouco tempo depois do meu pai ter entrado no lar, com a sobrinha Luísa marcámos um dia para nos encontrarmos todos para falar sobre os assuntos do meu pai. Só que o dia marcado quem apareceu foi o Marco, que é o marido da sobrinha Catarina, e com eles todos faziam durante a hora da visita. Era só tio para aqui, tio para ali. Não diziam duas palavras sem dizer tio. Depois da visita saímos juntos e eu perguntei-lhe: "Por que é que os outros sobrinhos não vieram?" Ele respondeu-me: "Vá perguntar aos sobrinhos, e eu não sou sobrinho." "Ah, bom. Enquanto estávamos juntos com o meu pai era tio para aqui, tio para ali e agora já não é sobrinho?" Depois a esposa e a sogra pediram-me desculpas. Não é a mim que tenho que pedir desculpas, eu não sou Deus. E, com o sobrinho Marco, nunca mais nos encontramos. Um dia o meu pai perguntou-me quanto é que ele pagava por estar no lar. Eu disse que ele pagava 1000 euros, que correspondia a 200 contos. A resposta dele foi: "Oh diabo, eu quero ir-me já embora, isso é muito dinheiro." Logo depois a Isabel, a esposa do sobrinho Pedro, chegou e quando ele disse que queria ir-se embora, ela disse: "Oh tio, o tio não paga 200 contos, o tio paga 1000 euros e não é o tio que os paga. Quem os paga somos nós porque o tio está aqui." Quando
era para o meu pai pagar, os sobrinhos falavam sempre em euros, mas quando era para o meu pai receber, eles falavam sempre em escudos. Esta é a história de um filho legítimo. Onde estão os meus direitos? Na corrupção? Na trafolhice? Mas afinal, o que faz a justiça?